Bom dia, povo de Deus. Seja bem-vindo ao canal da Pastora do Vale. Meus irmãos queridos, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Os meus inscritos, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Hoje eu estou um pouco gripada, mas tenho uma palavra de Deus para você. Jesus falou, meus irmãos, que no mundo teremos aflições, mas ele disse: tenha bom ânimo, eu venci. Jesus ele também teve muitas aflições na terra. Nesse tempo que ele veio, sofreu demais. A gente vê aí que o fim da vida de Jesus foi a morte de cruz. Não porque ele não tinha o poder, porque ele tinha poder sim. Ele fala ali para Pedro, quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus falou: Pedro, não faça isso. Com o ferro que você fere, você também será ferido. Porventura eu não tenho poder de pedir ao meu Pai uma legião de anjos para me livrar, me salvar? E Jesus foi lá e colocou de volta a orelha do soldado. Mas tem gente, irmãos, que pensa que é porque a gente serve a Deus, que a gente não pode nem usar um óculos. Tem gente que pensa que é porque a gente serve a Deus, a gente não pode ter um problema da vista. Tem gente que pensa que nós, porque serve a Deus, a gente não fica doente. Tem gente que pensa que servir a Deus é ter prosperidade, é ser perfeito, não ficar doente. Crente fica doente? Claro que crente fica doente. Crente morre? Claro que morre. Crente sofre acidente? Sofre. Nós cristãos estamos sujeitos a morrer de uma morte feia. De uma morte feia. Não é porque nós somos crentes que nós estamos livres. Se Deus nos quiser livrar de alguma situação, ele livra. Mas se ele não quiser, o término será daquele jeito. Jesus veio e ele veio para morrer uma morte de cruz. Os apóstolos de Cristo morreram com mortes horrorosas. Horrível. Né? Teve profeta que foi cerrado no meio. Outros foi decapitado. Tiago mesmo foi decapitado. Tudo por amor a Jesus. Então tem gente que pensa que é porque se é crente, Deus tem que fazer tudo. Deus tem que curar tudo. Presta atenção. A vida perfeita que Jesus oferece é o paraíso. É o paraíso, é a nova cidade do rei, Jesus. Nesta cidade, ninguém vai ficar doente, ninguém vai morrer, não vai ter enterro, morte não vai passar lá, porque a morte também, ela vai ser destruída. A morte, ela vai ser lançada no lago de fogo, a besta e o falso profeta. Perdão, irmãos. Mas tem gente que pensa que porque nós somos crentes, nosso Deus não está fazendo nada quando temos alguma enfermidade. É o que eu falo, irmãos. A Bíblia é o nosso modelo para vivermos. Muitas vezes o crente, ele morre de infarto, ele morre em cima de uma cama com câncer. Quantos crentes morrem de câncer? Quantos crentes? E Deus não curou. Ele terminou seus dias de vida daquele jeito. A Bíblia diz que Eliseu ficou doente e morreu daquela doença. Nós não sabemos qual doença que Eliseu ele pegou e o levou à morte. Então você vê que todos nós somos mortais. Ninguém na terra aqui está para viver eterno. Não. A vida eterna está por vir aí. Que Jesus prometeu e nós vamos passar a eternidade com Jesus. Aí seremos imortais. Não morreremos, não ficaremos mais doentes, porque a Bíblia diz que o Senhor nos dará um novo corpo. E esse corpo aqui, irmãos, ele se corrompe. Esse corpo aqui, ele morre, ele dá bicho, ele apodrece, ele fede. Viu? E as pessoas acham que porque a gente é crente, porque o teu Deus não te cura. Falaram isso para Davi também. Davi também ficou doente. Davi ficou doente, né? Do leito de enfermidade Davi ficou. E ele clamava a Deus por misericórdia, ele sentia dores. Porque nós somos feitos de carne e sangue. E nós somos mortais. Né? Não recebemos ainda o corpo perfeito.
o corpo incorruptível. Nós não recebemos ainda, viu? Mas alguém às vezes deixa de acreditar em Deus, porque se Deus não cura ele de alguma doença. Aí, mas se eu sou crente, Deus tem me curado. Deus não é obrigado a curar. Ele cura se ele quiser. Ele cura se ele quiser. Quantas enfermidades Deus me curou? Quantas? Se ele não quiser me curar de outras, seja feita a vontade de Deus. Quando Jesus estava para ir à cruz, Jesus sabia do cálice que ele ia beber. E ele sabia da dor que ele ia passar, sofrer e sentir. E ele fez uma simples oração a Deus. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O cálice do quê, irmãos? Da dor que ele ia sentir. Se tivesse uma outra maneira dele não beber, dele não passar pelaquela situação, que Deus fizesse. Mas se fosse possível, mas se não for, seja feita a sua vontade. Então Jesus, ele sempre colocou a vontade do Pai dele acima da sua própria vontade. Nós temos que colocar a vontade de Deus, a vontade de Jesus, acima da nossa vontade. Tem cálice que não tem jeito, a gente tem que beber. Tem cálice que muitas vezes é um cálice da enfermidade, é um cálice de uma luta, é um cálice de uma perda. Temos que beber, não tem jeito. Jesus bebeu, porque tinha que ser aquele cálice, né? Era o cálice da dor, daquilo que ele ia passar na cruz, o cálice dos pecados da humanidade, tudo ali em cima de Jesus. Mas ele esqueceu a sua vontade, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a gente tem que se espelhar em Jesus. Você vai se espelhar em quem, irmão? Você vai se espelhar em quem? Em alguém que aborrece a Deus, em alguém que não conhece a Deus, alguém que está frustrado com as suas situações da vida e joga para cima de Deus. Você vai ouvir essa pessoa ou vai ouvir Jesus? Então Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ele já deixou bem claro. Hoje tem muitas igrejas que prometem o paraíso aqui na terra. E não foi essa a vida que Jesus prometeu. Jesus prometeu a vida eterna, o paraíso, mas é lá na eternidade. É a cidade dele, aonde não haverá pecado. Essa cidade aqui, esse mundo, é a cidade dos homens, é a cidade dos povos pecaminosos. Então um dia Jesus vai tirar sua igreja para viver na sua cidade, a qual ele vai governar. Ele será o rei. E eu vou para lá. Eu quero ir para lá. Você também quer? Então vamos ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Crente chora, crente fica desempregado, crente fica sem dinheiro, crente sofre. E as pessoas acham que crente, porque é crente e tem um Deus na vida, não pode fazer isso, sofrer. Sim, as lutas vêm das nossas vidas. Mas o Senhor sempre nos dará força para enfrentarmos e passarmos por ela. Deus não tirou a cova da vida de Daniel, mas ele entrou na cova com Daniel. E lá fechou a boca dos leões, e os leões não devorou Daniel. Por que Deus deixou então? Por quê? Deus não era na vida de Daniel? Mas Deus deixou Daniel descer na cova por quê? Porque ele tinha que descer e Deus mostrar o seu poder. Deus permite muitas vezes situações na nossa vida para mostrar o seu poder. Creia quem crê, quem não quiser não crê, problema de quem não crê. Eu conheço Deus e Jesus muitos anos. Caminho com ele, sei quem ele é. Eu conheço o meu Pai Celestial. Que Deus te abençoe. Espero que esta palavra tenha falado ao teu coração. Não desanime. Não desanime, Deus está com você nesta cova. Ele vai fechar a boca do leão e você vai sair vivo dessa luta. Essa cova não é para te matar. É só para saber que Deus está contigo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Se você gostou e quiser dar o seu joinha, agradeço de coração. Tchau, tchau.